excelentes, pastores excelentes, sabe, junto com pessoas que me impulsionam a crescer, a ter outra visão que eu não tinha. Hoje eu congrego na AD Crescendo com Cristo, pastor Amado, pastora Jéssica, que são casal de Deus, sabe, um casal assim que brigam por almas, lutam para cuidar, para ver bem, para estar. Então são coisas que a gente vai percebendo durante um tempo da nossa caminhada, pessoas que só estão querendo te usar. Enquanto você está ali fazendo, você tem serventia, mas quando você passa pelos seus processos, você não presta mais. Eu já vi líderes de pessoas saírem da sua igreja e eles nem a paz do Senhor dá a essas pessoas. Então como é que eu estou pregando no púlpito com amor e com suave é que os irmãos vivem em união, mas a ovelha que saiu do meu ministério virou Satanás para mim? Entende? Então, hoje o que está mais acontecendo são líderes prematuros. Eu vou fazer uma analogia e você vai entrar comigo nisso. Uma criança quando nasce, ela nasceu de 7 meses, ela nasceu o quê? Prematura. Pronto. O que é que vai acontecer com essa criança? Ela vai para onde quando ela nascer? Por quê? Porque nasceu antes do tempo, ou nasceu com algumas dificuldades. Nasceu com algumas debilidades. Então, quem não respeita o processo, acaba tendo que ir para a incubadora. E ir para a incubadora depois de nascer é um processo doloroso. Primeiro, que você vai ficar longe da mãe. Segundo, que você vai ter que respeitar aquele processo ali. E não é uma dor só para você, não é uma dor só para a criança, é uma dor para a mãe, para quem gerou. Então, por que hoje estamos vivendo um mundo do jeito que está, o evangelho do jeito que está? Porque está nascendo líderes prematuros. Aí você chega para uma pessoa dessa e fala assim: puxa, você estudou que é ser um líder, você estudou que é cuidar de vidas. Não é que você vai ter que fazer teologia. É bom que você faça, para você ter o conhecimento. É bom. Mas como é que você vai entrar apenas pelo chamado? Ah, Deus me chamou. Tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Quando eu li a passagem de Lázaro, que mente de pregador é fértil. Ele fala assim: Deus, por que o Senhor está mandando um homem tirar a pedra? Se o Senhor poderia mandar os anjos tirar. Se o Senhor poderia mandar um raio do céu e despedaçar a pedra. Se apenas com o movimento da sua mão a pedra poderia ser removida. E aí Deus me disse: meu filho, eu não vou fazer por você o que é você que tem que fazer. Entende? Deus dá o chamado, mas Deus precisa saber o que é que você quer. Deus precisa saber. Então, por que hoje a maioria do povo não decola, a maioria do povo não cresce? Justamente por isso, porque o povo acha que o chamado vai suprir tudo aquilo, sabe? Então, quando eu entrei no esporte, eu achava que eu comia bem. Por quê? Porque eu pegava o prato e enchia a barriga. Para mim, eu comi bem. E alguém olhou para mim e disse assim: comer muito não é comer bem. Você só enche seu estômago, mas seu corpo acaba não tendo todos os nutrientes que você precisa. Então, é a mesma coisa. Você tem um chamado, você tem uma visão, mas se você não aperfeiçoar aquilo, nada vale. Lembra dos talentos? Um ganhou um e fez o quê? Outro não, se granjeou, ganhou mais. Então, a mesma coisa, você tem um chamado, você acaba aprendendo com aquilo. Você acaba tendo que se especializar, você acaba tendo que se aprofundar. Porque vai chegar um momento que você não vai ter mais o que passar. Foi o que aconteceu comigo. Tipo, eu cheguei um momento da minha vida que eu olhei e falei: poxa, eu não estou conseguindo mais aprender. Só acontece. Aí o povo: porque você está se achando mais do que outras pessoas. Eu falei: não, eu estou me sentindo um peixe dentro de um aquário pequeno, onde eu não estou mais me sentindo à vontade. Meu intuito é crescer. Se você pega uma planta e você sabe que aquela planta, aquela árvore, ela precisa de espaço, mas você pega ela, planta num baldinho, o
que é que vai acontecer com ela? Vai morrer. Por quê? Porque ela é uma planta que precisa de espaço. Então, uma pessoa que tem fome de crescer, a pessoa que tem fome de aprender, ela precisa de espaço. Então, a gente precisa entender que apenas com as coisas espirituais, é o que eu estava dizendo, o fato de a gente não ser 100% espiritual o tempo todo não quer dizer que a gente não tenha intimidade com Deus, sabe? Mas a gente precisa entender que nem tudo é espiritual. Nem tudo é Deus que vai fazer, nem tudo é Deus que vai falar. Deus não vai fazer o que não tem para. Se fosse assim, não criava os médicos. Se fosse assim, não criava os advogados. Entende? Então são coisas que a gente faz o que é para se fazer. E o impossível a gente deixa na mão de Deus. E eu tenho vivido isso nos meus stories do meu Instagram. Porque assim, quando eu comecei com os meus stories, eu disse, poxa, as pessoas pensam, porque a gente só começa a falar de Bíblia e tal, das coisas assim, então eu digo, poxa, as pessoas ficam achando que servir a Deus é um fardo, que a sua vida é só isso, que a sua vida é só igreja. Você não é, a gente vive como todo mundo, como um ser humano normal. Só que a gente escolheu servir ao Senhor, priorizar a Deus na nossa vida, né? E aí o que foi que aconteceu? Eu peguei um dos meus stories e comecei a mostrar que a vida do crente é normal como uma vida de um ser humano que trabalha, que tem casa, que lava cabelo, que faz unha, que sabe, que compra roupa, que vai no shopping, que namora, que noiva, a casa, que também tem um processo também, né? Não é só se juntar não, viu gente? Mas que casa, que tem um relacionamento saudável, que tem família, que cozinha, que come, que lava roupa, que usa o banheiro. E as pessoas ficam achando que servir ao Senhor é um fardo. Quer ver hoje o que mais acontece? Você abre hoje o Facebook, Instagram, você abre as redes sociais. Aí você vê o quê? Você vê certos tipos de postagem indireta. Ah, eu não abro não. Não, você vê lá. Aí você vê passando lá indireta. Foi. Então, tipo, se não for para postar algo sobre a palavra, sobre o louvor, sabe? Por quê? Porque foi o que eu uma certa vez eu estava em um momento tão, sabe? Tava passando um processo e algumas postagens de algumas pessoas saíam comentando mesmo, colocando lá umas verdades. O povo não gostava. Porque tem ímpio observando. Às vezes o ímpio tá ali, tem um crente lá. A nuvem, né? Ó, eu tenho várias pessoas hoje que falam assim, puxa, se você abrir no Instagram, às vezes tem fotos de pessoas de biquíni. Tem foto de pessoas na praia. Eu diz assim, pô, você tem essas pessoas no seu Instagram? Eu falei, são pessoas que ou já foram crentes, desviaram, ou são pessoas que me conheceram de infância. E que gostam do trabalho, gente. E tipo, pessoas que às vezes estão ali, aí diz assim, poxa, hoje eu não estou bem. E eu vou no Stories de Renata, porque eu sei que no Stories de Renata tem alguma coisa de Deus para mim. Meus stories bomba, meu irmão, você precisa ver. Então, eu não aí tenho tem tanto seguidor, mas eu não sei quando é que o povo vai tudo nos meus stories. Gente, me siga aí, por favor. A galera que curte meus stories e que ainda não me segue, que visualiza aí. Que a galera, rapaz, meus stories tá bombando demais, a galera tá gostando. Segue aí, viu, gente? Então as pessoas vê só disputa indireta, aí você pega o que aconteceu dentro do Evangelho e leva para o mundo, coloca lá, expõe, aí o ímpio tá olhando dizendo, você crente. Fala logo isso, velho. Você crente para isso. Sabe, então, se você não pode colocar algo para ganhar, não coloque, porque você vai acabar afastando. O que mais a gente vê hoje em obras sociais, eu fiz muita obra social, o que mais a gente vê hoje com pastores, evangelistas, missionários, jogados aí na rua, sabe? Que declinou, caiu no mundo das drogas, sabe? Hoje está aí, usuário de crack, tá lá, mas você vai evangelizar, você fala, puxa, isso daí por quê? Isso era pastor, e ele fala das perseguições das coisas, então se você não pode levantar, não ajude a derrubar. Essa galera que se afastou, o senhor acredita que é justamente essas pessoas que o senhor falou a respeito de
que se levantaram e montaram seus próprios ministérios, ou que foram prematuros, iniciaram com seu ministério prematuro e estão na incubadora, essa galera aí, essa galera que está aí fora, o senhor acredita que seja tudo isso ou também existem uns outros processos também? Porque cada um suas lutas, né? Na verdade, na rua existem vários processos. Né? São pessoas que foram perseguidas, foram pessoas que realmente dividiram o ministério. Só que, tipo, caíram, pecaram. Quando a gente olha para esse fato, a gente se pergunta uma coisa, um exemplo. Toda a igreja, toda obra que é levantada, a Bíblia diz que, o texto diz assim, ó, que aquele que abre a porta, ninguém... Aí eu pergunto, Senhor, por que a gente vê a igreja, a gente vai em certos lugares? Eu, como pregador, antigamente, eu ia para todos os lugares. Onde me chamasse, eu estava. Sabe? Onde me chamasse, eu estava. Então, a gente acabou indo para vários lugares, sabe? E a gente via obras que passava 3, 4 anos e a obra continuava do mesmo jeito, ou até mesmo pior. E a gente pergunta assim, Deus, a gente entende que toda igreja passa um processo. Nem sempre você vai ver aquela igreja lotada, ela vai passar um processo, que Deus vai sacudir a figueira, vai tirar quem é para tirar, vai trazer quem é para trazer. São as 7 igrejas de lá de Apocalipse, porque cada uma tem um processo, né? Falando de ministério, cada um está passando por um processo. Então, mas aí você olha, passou 5 anos, você volta lá, tá a mesma coisa. Aí você fala assim, puxa, tem alguma coisa errada. Porque sempre depois de um processo, Deus vai fazer algo. Ó, todo encontro com Deus gera marca. Todo encontro com Deus vai gerar algo na sua vida espetacular. Seja no seu comportamento, seja na sua maturidade, seja nos bens, seja na vida financeira. Então, vai gerar alguma coisa. Seu processo vai gerar alguma coisa. Agora, pessoas que você vê liderando, entrando, saindo, as mesmas coisas. Aí você olha lá aquela coisa raquítica e você fala assim, meu Deus. Não cresce, não vai para lugar nenhum, não expande, não honra ninguém. Não... Aí o povo te chama para pregar. Aqui é assim, ó gente, eu não tenho muito trabalho para editar não, viu? Então, vou aproveitar não ligue para esses pequenos detalhes não, que eu não sou muito de editar. Eu não vou editar não, viu? Eu não sou muito não, faço pouquinha coisa, mas tudo que foi filmado, tudo que aconteceu aqui vai ficar aí, porque dá um trabalho não para poder editar. Eu imagino. Deixa eu encher aqui também. Então, me chamaram para pregar uma vez. Obrigada. Aí falaram assim, ó, pastor, eu vou te chamar para pregar, mas a obra começando agora e a gente não tem como custear sua vida, transporte, essas coisas, a gente não tem como. E aí como é que faz para você vir pregar? Aí eu falei, irmão, se você não tem capacidade para honrar alguém que você está convidando, pelo fato da obra estar começando agora, você está querendo começar da maneira errada. Um exemplo, como é que eu monto um ponto de pregação e eu quero fazer evento? Não existe isso. O que é que se faz? Oração e evangelismo. Então as pessoas hoje querem começar com eventos tops. Já quer começar pelo meio, né? Não quer começar de baixo. Não quer deixar coisa assim, não vou evangelizar mais. Hoje qualquer evento. Aí você vai lá no evento, a igreja está lotada de convidados. Você volta lá no culto normal, tem um pastor e a família. É assim mesmo. Por quê? Porque eu aprendi assim, primeiro a gente evangeliza, a gente ganha, depois a gente pensa em evento. Só que acho que pelo fato da pessoa ter saído de uma igreja que já está estruturada, participava de eventos lá, a pessoa já quer começar assim. Para quê? Para mostrar para alguém que ele também pode fazer. Se fosse em prol da obra, amém, né? Em prol da obra, do trabalho social, mesmo do trabalho mesmo da igreja. Então, é o que eu falei, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Esqueça eventos. Mas se você quiser chamar, chame outra pessoa, eu não vou.
Porque o intuito aí não vai ser ganhar alma. Eu vou chegar aí e pregar para crente. Então, você acaba convidando uma pessoa para fazer um evento. Aí você prega, lança um cartaz lá top. Top de linha, lança um cartaz, faz história, aquela coisa toda. Mas aí quando você chega no evento, você percebe que o fim do evento não é a glória de Deus. É o bel prazer de mostrar para alguém que ele pode fazer um evento. Mostrar para alguém que a igreja dele pode fazer evento, sabe? E o povo não quer mais cavar, o povo não quer evangelizar, o povo não quer ganhar. E assim também, a galera não é mais besta. A galera tá tão sedento de Deus, tá tão sedento da palavra, sabe? Tá tão sedento de ver o Senhor se manifestar. Que hoje você vê, eu vejo a igreja hoje também muito parada, assim, em relação aos cultos. Aí você não vê. Você vê que as pessoas, algumas pessoas ainda, né, estão ali presentes, estão sendo fiéis ali em cumprir o seu papel como ovelha, dizer assim, mas assim, ó, você vê a necessidade que as pessoas têm de querer sentir a presença, sabe? E não é só uma questão de individualidade, de você chegar, de você buscar dentro da sua casa, de você ter seu momento, sua intimidade com o Senhor, mas sim de você chegar na casa e você sentir a graça descer na casa, né? Eu falo mesmo do corpo ali, e Cristo chegar, se manifestar ali mesmo e a gente sentir a graça do Senhor. E as pessoas têm que sentir muito essa necessidade. E não se encontra, está sendo muito escasso. Porque a gente que é pregador, se a gente falar certo tipo de coisa, ofende, né? Algumas lideranças. Mas deixa eu te dizer, a gente que é pregador, a gente, às vezes chega em certas igrejas e não tem mais aquele preço de oração. Não tem mais aquele preço de sabe? Então a gente pregador, a gente chega hoje nas igrejas, a gente senta. Aí o povo você ora, já sente já a atmosfera. O povo ora aí, por exemplo, você chega cedo hoje numa igreja, me convida para pregar, eu chego lá cedo, eu gosto de chegar cedo. Que eu preciso saber o que é que Deus quer falar. Só não chego cedo devido a trânsito, algum empecilho, se estiver vindo do trabalho, alguma coisa assim. Mas aí você chega, aí o povo termina a oração, mistério, roda. Aí dá oportunidade, aí mistério, revelação. Sabe? Aí o povo olha e fala assim, tem um pregador. Ou seja, tipo assim, a responsabilidade fica toda em cima de nós, para que a pessoa que não entende o que é mistério, para a pessoa que não entende o que é o movimento pentecostal, sabe, que está acontecendo, porque tem muita gente ímpio, ou até mesmo afastados, que nunca viram certas coisas acontecerem dentro das igrejas, sabe, e aí a pessoa fica ali, voando, sem entender o que está acontecendo. E aí você vai pregar, você sente um clima pesado. Você sente o espiritual, sabe, em guerra. Então, você olha por quê? Porque o povo não faz mais questão de pagar um preço, de orar, sabe? Antigamente a gente pregador, a gente chegava nas igrejas, antes de a gente chegar, era a gente colocar o pé na porta e a gente já sentia arrepiar. A gente foi ter um ministério que a gente sempre vai ministrar lá, um amigo nosso, pastor Carlos, né, irmão? Lá de Itapuã. E assim, o ministério é diferenciado, meu amigo. Olha, a gente desceu do carro, eu desci do carro, eu disse, não, esse negócio aqui é diferente, velho. O negócio aqui é diferente demais, porque a gente desceu do carro, a gente já foi sentindo já, aí você vê o envolvimento da oração, da igreja que permanece em oração. Eu me lembro que entre essas missões aí eu fui para uma roça que era a igreja Deus é Amor. Aí o missionário, né, sempre gostei de buscar. Eu orava todos os dias junto com minha mãe na fé, Alessandra, tá no Rio de Janeiro. Beijo da Alessandra. Foi ela que me deu para Jesus. E a gente sempre orava meia-noite e 3 horas da manhã, todos os dias. Meia-noite, 3 horas da manhã, 3 horas da manhã.
E aí logo quando eu fui fazer essas missões nas roças, eu cheguei lá nessa igreja, Deus é Amor, eu achava que eu buscava. Só que quando cheguei lá eu vi completamente que Você não fazia era nada. o que eu fazia ainda não era nada, porque a irmã me chamou, vamos, vai ter oração, vamos. Vai ter oração, agora é oração, vamos lá. Dobrei o joelho, irmã, passou 40 minutos, a gente orando, passou 1 hora, a gente orando, 1h30, eu falei, Deus, eu não tenho mais palavra para orar. Não tenho mais palavra para orar. Vou ficar aqui só calado para não só passar dando aleluia, glória a vergonha. Deus. Tudo que eu tinha para orar, eu orei naquele dia. E as irmãs lá orando, em oração fervorosa. Deus. E eu dizia assim, meu Deus, eu tenho que tomar vergonha na minha cara, se mais crente. Então, a gente é desse tempo que, antes de acontecer alguma coisa dentro da sua casa, dentro da sua família, Deus falava com você. Eu sou do tempo que a gente olhava para o céu assim, eu ia para o monte, toda sexta-feira, chovendo ou não, eu estava lá no monte, às vezes eu ia, tudo nublado para chover, eu ia. O povo dizia, rapaz, é maluquice, a pessoa para o monte, chega lá, vai chover. Eu ia, no ônibus, caindo no toró, e eu ia. Chegava no pé do monte, parava de chover. Eu tinha pessoas que olhavam assim, Jesus, segura a chuva aí, pai, até eu chegar em casa. Pessoas necessárias, quando a gente botava o pé dentro de casa, caiu o toró. E pessoas diziam assim, Deus, amanhã eu quero comer lasanha. Amanhã eu quero comer lasanha. Não tem R$1, mas amanhã eu quero comer lasanha. No outro dia, o povo já esquecia, alguém batia lá, ô fulano, vem aqui, bora ali que a gente vai comer um negócio ali. Chegava na casa da irmã. Lasanha. Então, a gente é de um tempo que o povo tinha intimidade. Só que a gente vê mais bagunça do que intimidade. A gente vê mais teatro. Sabe? Então, são pessoas que estão acostumadas hoje a profetada. São profecias superficiais. Olha, tem umas coisas que eu não gosto não. Pega a cadeira ali. Só sentar e puxar um e puxar outro. Olha, eu não. Eu sou do tempo que pra gente sentir Deus não precisava muita coisa. Nada disso, Agora você vê, a pandemia veio, depois da pandemia. Eu acho que era necessária a pandemia. Era necessário. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que só permaneceu os fortes mesmo. Pensando Eu vivi melhor na pandemia do que antes dela. Na pandemia eu tinha para dar, emprestar, vender, sabe? Na pandemia eu coloquei a mão na cabeça porque minha filha estava recém-nascida. Recém-nascida, tinha 1 mês. Minha filha. E eu, meu Deus, e agora? Porque a escola fechou. E agora? Sem trabalho. Aí eu fui rodar iFood, Uber, entrega de comida pelo aplicativo, né, de bicicleta. Creio em Deus, eu comia pizza todo dia. Todo dia eu comia pizza. Eu já estava enjoado de comer pizza. Eu comia pizza todo dia. Todos os dias eu comia pizza. Todos os dias era pirão de empim. Tanto que eu falei que minha filha ia virar um pirão de empim. Porque a gente comia todos os dias, cheio as de bênçãos de Deus, né? Então, eu vivi melhor na pandemia do que antes dela. Eu ganhei cestas básicas, eu dei cestas básicas, a gente enchia os mantimentos em casa, o resto que sobrava, a gente saía dando, abençoando, e quanto mais eu abençoava, mais eu ganhava. Eu dizia assim, Deus, eu estou dando porque se ficar aqui vai ficar ruim. Aí eu saía dando, demorava outro dia, ganhava mais. Aí a gente saía dando, então, tipo assim, é o cuidado que Deus tem. Sabe, quando você conserva aquilo que Deus tem. Então, como eu disse, hoje eu não tenho mais a mente que eu tinha há 3, 4 anos atrás. Sabe, hoje eu tenho uma pegada mais diferente. O povo diz, depois que você virou assembleia, você mudou. Não é. É porque assim a gente para analisar essas coisas. Quer ver um exemplo? O povo pentecostal é um povo tão cheio. Mas me diga, são poucos. Mas de 50, 2 pessoas são prósperas. E eu não estou falando da pessoa que visita, nem que é membro. Estou falando do corpo
Eclesiastes. De obreiro a pastor. Me diga. Porque tanto o movimento quanto o movimento vai entrar em dança. Então o povo acaba se apegando a isso. Acaba se apegando a isso. Por quê? Porque você chega no culto, roda, poder, o povo sai de lá suado, achou que deu. Top, culto top. É porque também assim, ó, o problema hoje também é porque é o que é ensinado a respeito do movimento. Porque o movimento, ele não é o culto. O movimento, ele só é uma forma da pessoa se alegrar na presença do Senhor. O movimento é a forma de como você dançar. É você dançando ali na presença do Senhor. Se a pessoa quer dançar rodando, glória a Deus. Se a pessoa quer dançar pulando, glória a Deus por isso. Né? Que a dança, que tudo seja para a glória do Senhor, que seja para Deus. Agora o problema é que não é passado dessa forma. Pessoas, eu acredito que seja justamente essas questões de pessoas que se levantaram, montaram seus próprios ministérios, não têm raiz, não teve doutrina, não aprenderam e passa que o movimento é a sua forma, é culto. E movimento não é culto. Movimento é você se alegrar na presença do Senhor. E são poucos os ministérios que têm isso como base. Que sabe que o movimento é só sua forma de dançar, sua forma de se alegrar. Se Deus quiser, através do movimento, se Deus quiser... se o Espírito Santo de Deus quiser tomar e usar aquela pessoa que está ali dançando, envolvida ali dançando, e quiser tomar para usar para curar alguém, quiser que Deus, há pessoas que têm dom de cura, se Deus quiser usar a pessoa para estar ali fazendo uma cirurgia espiritual, sabe? Se Deus quiser estar ali usando alguém para abençoar a vida de alguém, profetizar sobre a vida de alguém, amém. A questão é que não é passado, que isso não é culto, isso é só se alegrar na presença do Senhor. Isso não é falado. E as pessoas que muitas pessoas falam, criticam, não sabem, não conhecem. Você entendeu? Não sabe disso. Aí o que acontece? Está tendo muita heresia. Está tendo muita heresia por conta disso, por conta do que o Senhor mesmo falou, que as pessoas pegaram, fizeram se rebelaram, ou seja, bode, ovelha, não sei, e resolveram montar seus próprios ministérios e não teve doutrina, não teve ensinamento, não teve nada, e acaba que vai surgindo todos esses movimentos estranhos. O próprio Cristo falou que a gente faria coisas maiores do que ele. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele pega, que ele cospe, que ele faz aquele lodo, que ele coloca no olho do cego, que o cego ele volta a enxergar, ele vai lá no tanque do Siloé, que ele volta a enxergar. Jesus vai dizer, né, na palavra dele, que a gente fazia coisas maiores. E hoje, no movimento, a gente como cristão, pessoas como profeta, a gente como profeta, se a gente for profetizar, pessoas se levantam para dizer que algumas coisas que são heresia, mas a própria palavra está dizendo, né? Por quê? Porque não há ensinamento. Eu creio em tudo que o Espírito testifica. Que o Espírito ele testifique em você. Isso. Então, tipo assim, não é porque você foi do meio pentecostal, você usou roupão, você usou manto, isso e aquilo, bebê, bababá, você já foi do meio e agora você está criticando. Não é isso. Sabe? Quando a gente para estudar a Bíblia, você vai ver, toda a palavra em si, todo o texto, ele tem um contexto. Texto sem contexto gera pretexto, que é o começo de uma heresia, uma história. Entende? Todo começo de uma heresia é você pegar um versículo isolado, você esquece o contexto e você aplica o que você quer. Então, isso é uma heresia. Eu vou pegar aqui, então, o que é que o povo está atribuindo ao movimento? Atos 2. Aqui em Atos 2, pega o contexto da palavra. Aquilo ali é um cumprimento do que Jesus disse. E eu não vi ali, não fala de línguas estranhas. Ali não fala de línguas estranhas, ali fala de línguas de... Se ali tinha várias nações. Deixa eu soltar uma pérola aqui, tá? Ali tinha várias nações. Aqui Então ali são linguagens de vários países.
São linguagens diferentes. É a minha próxima mensagem, tá? Estou montando minha próxima mensagem. O texto diz, vamos lá, vamos ler aqui. Atos 2. Galera do Insta, gente, joga o aviãozinho pra cima aí, compartilha. Manda pra sua mãe, pro seu pai, pro seu amigo, pro seu inimigo. Manda pra geral, gente. Compartilha essa live aí, viu? Pai do Senhor, meu amor. Vamos lá, aqui ó. Atos 2, versículo de número 8. Diz assim: como ouvimos cada homem em nosso próprio idioma que nascemos, partos e medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia e a ponto da Ásia e várias regiões. Deixa eu te dizer, no livro do Gênesis, o texto diz que está sendo construída uma torre. E aí Deus olha para esse projeto que estão construindo e diz assim, ó, eia, o texto original diz, eia, desçamos e confundamos ali, porque o homem fala a mesma língua e eles se tornaram um só. Ou seja, o homem estava tão entrosado, falando o mesmo dialeto, a mesma língua, que eles estavam tão focados naquele projeto, que o próprio Deus olhou e disse que ninguém poderia pará-los, enquanto eles estavam falando a mesma língua. Aí Deus disse, desçamos e confundamos ali. Aí Deus desceu e confundiu as línguas. Aí o povo se dispersou. E aí se tornaram os idiomas de várias nações. E o que é que acontece em Atos 2? São essas nações. Aquilo que Deus confundiu em Babel, Ele está trazendo em Atos 2. Para quê? Para que o povo entendesse. Ou seja, Deus dizendo, o projeto do homem, gente, pega isso aqui, tá bom? Isso aqui é forte. O projeto do homem era construir uma torre para chegar onde? Ao céu. Ele olhou e disse, façamos uma torre aqui que chegue até o céu. Eles queriam o propósito certo, mas da maneira errada. Em Atos 2, Deus está olhando e dizendo, tem até como vocês chegarem ao céu, mas não é por meio de uma torre, é por meio da minha igreja. Então ali Deus estabelece a sua igreja. Essa linguagem, ela não é a linguagem pentecostal que as pessoas falam de hoje. Está falando com cada povo e com cada nação. Está entendendo o que está sendo no seu próprio idioma, ou no seja, seu próprio idioma. Eles dizem assim, porque estamos entendendo na nossa própria língua as maravilhas de Deus que está sendo anunciado. Ou seja, Deus queria que eles entendessem, ó, e estavam todos reunidos. O que é que aconteceu em Babel? Se dispersaram, se espalharam. Aí o que é que aconteceu em Atos 2? Se reuniram. Agora, como é que tinha tanta gente de tanto país, de tanta região, nesse momento aqui? Porque Deus fez questão de unir essas pessoas nesse momento, simplesmente para fazer eles entenderem o que seria anunciado pela vida dos discípulos, dos apóstolos. Aí Pedro vai dizer, calma, eles não estão embriagados. E assim, ó, tinha vários discípulos aí. Não foi uma confusão, foi tudo com ordem. Cada grupo foi direcionado a um discípulo.
cada grupo conseguiu ouvir de acordo com a... Não teve aquela, não foi uma confusão de línguas. Não foi uma desordem. Não foi charabacai. Não foi. Foi não no foi próprio... isso. Quando o Espírito Santo de Deus desceu, eu vejo... quando o Espírito Santo de Deus ele desceu, quando o Pentecostes desceu, os discípulos eles foram agraciados com o dom de línguas. E cada um começou a falar com cada povo. Eu não sei falar japonês, não sei falar inglês, mas se Deus desse a graça sobre a minha vida e derrama um dom de língua sobre a minha vida, eu falo inglês sem nunca ter ido para a escola, sem nunca ter estudado nada. E as pessoas têm usado esse versículo. O texto diz que aquele que fala em línguas não tem intérprete. Sabe? Então, naquele momento ali, o Espírito estava testificando sobre cada língua, sobre cada povo, para que eles entendessem. O povo está olhando e dizendo, não são esses homens galileus? E por que estamos entendendo a nossa própria língua de nascença? Ou seja, não era uma língua que eles aprenderam a falar. Era uma língua originária de cada país, de onde eles nasceram. Ou seja, você pega uma criança daqui. Aqui ela aprendeu português, o básico, ela ainda está aprendendo. Mas se você levar ela para outro país, ela vai esquecer o português. Ela vai aprender um idioma onde ela está se habituando, onde ela está crescendo. Então, cada um ali cresceu com a sua própria língua. Em Atos 2, Deus fez questão que eles entendessem cada língua. Então, o que é que a Bíblia diz? O que é que o texto diz? Que toda língua confessará. Quando o Senhor está dizendo de toda a língua, Ele não está dizendo de toda a língua que faz parte de uma boca. Ele está dizendo todas as nações confessará na sua própria língua que só o Senhor é Deus. E as pessoas estão pegando esse texto e confundindo tudo com as linguagens a respeito dos dons de língua, a respeito do culto, do culto de movimento, e trazendo justamente essa descida do Espírito Santo de Deus, esse batismo com línguas, para justamente trazer esse movimento pentecostal. Agora é assim, gente, não são todas as igrejas, não são todos os ministérios e também não são todos os líderes. Eu acredito que seja aquilo que o senhor falou, são igrejas que estão sendo criadas por pessoas prematuras, por pessoas que não tiveram doutrinas, não tiveram ensino, quiseram fazer mesmo as suas coisas com o seu próprio eu, com a sua própria vontade, sem aprendizado, sem base bíblica. E o que aconteceu? Aconteceu esse movimento que hoje colocamos como heresia, né? Que a gente tem visto muita heresia no meio pentecostal. Porque eu aprendi que o meio pentecostal, o movimento do pentecostal, ele não é um culto, e sim é a forma do cristão se alegrar na presença do Senhor. Se o cristão quer se alegrar mediante um louvor de corinho de fogo, se o cristão quer se alegrar pulando, rodando, dançando, dando cambalhotas, que seja para a glória de Deus, que seja tudo para a glória de Deus. A questão é as pessoas trazerem um movimento pentecostal com a heresia grande e querer distorcer a palavra, como está falando aqui em Atos 2. Quando vai falar lá em Coríntios, já vejo Deus já falando justamente a respeito da língua dos anjos, né? Mas quando vai falar aqui, está falando justamente de nações, de línguas de nações. E as pessoas trazem esse capítulo, esse versículo, essa passagem para justamente trazer, para querer cobrir esse movimento estranho, né? Está querendo cobrir esse movimento estranho que está sendo, que eu acredito que já vem por muitas gerações. Eu não sei de há quanto tempo foi criado esse movimento pentecostal. Não sei quem criou esse movimento, vou até procurar, vou até dar uma pesquisada. Quando eu entrei a primeira vez, né, a igreja pentecostal tem alguns nomes, né, citados de muito tempo. Não, mas teve um que assim, a base mesmo, assim, foi Ednei, foi o pastor Ednei. Eu não sei o certo, mas eu vou pesquisar. Mas tem alguns nomes. Foi o evangelista Fernando. Tem alguns nomes que vêm, um deles é o Nivaldino Bento, né, que é um pastor excelente.
tem Ivanira Celestina. Assim, ó, na verdade a minha curiosidade, gente, se alguém souber aí, até me fala aí, por favor, que eu fiquei curiosa. Eu vou pesquisar, mas se tiver alguém que saiba aí, me dá um oi. Rapidinho, ó. Vamos lá. E aí, devido a isso, então, tipo assim, o povo não sentou para aprender. Não sentou para aprender. E aí estão ensinando aquilo que não sabe. E acaba gerando pessoas doentes. Né? Uma pessoa prematura acaba gerando outra pessoa prematura. Então a pessoa não tem um conhecimento adequado para passar. O que é que mais acontece hoje? São pessoas que vivem anos em um ministério como esse, e aí quando saem, as pessoas percebem que não aprendeu nada. Se você chegar em algumas igrejas, aí você chega para um diácono, em uma igreja pentecostal, pergunta ele assim: vem cá, o que é ser diácono? Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Vamos para o texto? Pronto. Quantas pessoas aí que têm ministérios são considerados bispos, apóstolos, mas pela Bíblia não tem estudo, não tem base para ser ou para exercer o que exerce. Entende? E o que é que a gente faz? O maior erro é o nosso. O que é que a gente faz? A gente olha assim: Deus usa, então vamos fingir que nada está acontecendo. Vamos passar um pano aqui e deixar porque é vaso de Deus. Deus usa. Está ganhando alma, a igreja está cheia, então Deus está com ele. Vai tentando ligar ainda. Então Deus está com ele. Só que não é isso. Se a gente for colocar a fundo, são pessoas que se intitularam que é apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Aí hoje a gente vê inúmeros apóstolos. Como você falou: poxa, você é tão novo, é pastor. Sabe? Mas quando você vai para bispo e para apóstolo, é uma coisa mais estreita, mais restrita. Por quê? Porque existem algumas exigências para você ser apóstolo. Você tem 3 igrejas, precisa ser casado, você precisa, sair, estabelecer igrejas, você precisa levantar obreiros. Aí você vê apóstolo, tem uma igreja ali, quando você olha a igreja, uma casa que ele derrubou uma parede, fez uma igreja. E não sai daqui. Aí você olha para as ovelhas, a maioria das ovelhas são o quê? Pessoas que saíram de outro ministério porque não aceitou ser repreendida e agora está lá com ele. Então quando você vai a fundo, desigrejados, né? Quando você vai a fundo, você percebe que a qualidade desses ministérios, a qualidade em si, de pessoas, não atribui a um ministério que carrega o nome de Cristo. Não atribui a um ministério que carrega a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Aí, posso ser sincero aqui, né? Tenho certeza. Né? Bom, a maioria desses bispos, pastores, apóstolos, quando você vai ver a maioria, aí você vai a fundo. Não é só nas igrejas pentecostais não, porque tem em outras denominações. Mas quando eu não estou me referindo à igreja pentecostal. É porque a gente está falando sobre meio pentecostal aqui, por causa do movimento. E lá na internet o povo vai achar que a gente está falando só da igreja pentecostal. Não, a gente está falando no geral, a gente está falando de todo o contexto, a gente está falando de um movimento geral também, porque até a Batista Assembleia não tem tanto movimento como a pentecostal. A gente lembrando, quem souber aí, o meu interesse em saber a respeito de quem fundou a igreja pentecostal, quem souber aí me dá um oi. Aí, ó. Os bastidores aqui vai dar uma pesquisada. Porque assim, ó. Porque o meu maior interesse é saber assim, ó. Se o movimento ele foi criado já, se ele foi, de que forma que ele foi criado, de que forma que ele tomou essa proporção, sabe? Essa proporção insana que hoje a igreja pentecostal vive em respeito ao movimento
de transparecer, de passar que o movimento, ela é um culto, sabe? A respeito de passar que o movimento era a forma de você cultuar a Deus. Eu queria saber em que tempo que isso surgiu, quem foi que veio com essa ideia. Porque eu não acredito que o pentecostal, ele não veio fundado, ele não veio fundado como uma heresia. Eu acredito que ele foi direcionado pelo Espírito Santo para passar para a igreja do Senhor, para que justamente as pessoas viessem prestar um culto racional ao Senhor. Mas como qualquer outra doutrina das cartas de Paulo, a gente vai ver as coisas acontecendo ao contrário. Então é isso que eu queria saber, em que momento foi que o pentecostal, que o movimento pentecostal, ele deu essa, sabe, ele se formou nessa heresia, dessa tamanha proporção ao qual o inimigo tem entrado. Eu não vou dizer envergonhar o nome do Senhor, porque quem somos nós, né? Quem somos nós para envergonhar o nome do Senhor? Mas a proporção que tomou o fundador da igreja pentecostal, para que viesse a haver tanta heresia. Foi Davi Miranda, da Deus é Amor. Agora que eu lembrei que eu já tinha pesquisado isso. Mas em 1910, Daniel Berger e seu irmão... Não, aí foi do Brasil, tô falando aqui na Bahia. Aqui na Bahia foi Davi Miranda, Deus é Amor. Não, mas na verdade eu vou dar uma pesquisada, porque na verdade eu quero saber em que momento foi, não no contexto geral do pentecostal, do movimento pentecostal, mas em que momento foi que surgiu essa loucura insana. Quem foi o criador que pegou o movimento pentecostal e colocou como culto? Sabe? Porque eu acredito que homens de Deus ensinaram que o pentecostal, ele é uma base para que a gente... não é uma base da gente cultuar ao Senhor. É justamente isso. Você pega os líderes, você pega líderes hoje dessas igrejas, líderes que estão aí há muito tempo, e você vai perceber, todo líder foi membro, todo líder foi obreiro, todo líder... Então, você vai pegar e você vai perceber justamente aquilo que eu falei. Você vai pegar líderes de hoje e você vai colocar há 15, 20 anos atrás, quando ele era membro, ele congregou com quem? Onde foi a igreja que deu base a ele? Quem foi ele dentro dessa igreja? É isso, eu quero saber, eu quero o nome. Entendeu? Eu quero o nome. Quem começou com esse movimento estranho a respeito de trazer essa insanidade para dentro da igreja? É importante, gente, saber. O culto se iniciou em Los Angeles, né? Com um pastor, e esse pastor ele consagrou Daniel Berger e seu irmão, e eles chegaram aqui no Brasil e fundaram a Igreja Batista, e foi a partir desse movimento que foi fundado o movimento pentecostal. Mas veio de lá de Los Angeles em 1906. Mas já como ele é agora, ou ele veio com a base já mostrada, ensinada de que o movimento ele não é culto, o movimento é a forma do cristão se alegrar na presença do Senhor. Só que teve uma hora, alguém trocou, alguém inverteu isso. Em que momento foi isso? Isso se inverteu. Você pesquisa aí? Quem foi que inverteu essa... Você não vai conseguir achar isso. Não, tem algum nome. Porque assim, deixa eu te dizer, como é que foi migrando? Eu tenho um pastor aqui. Tem algum nome? Tem nome? Tem algum... Deus não ia deixar a gente enganado tipo assim, a respeito a isso. Como eu te falei sobre alguns nomes, os nomes que surgiram em Salvador. Era... Eu esqueci o nome dela, que atuava na Liberdade. Eu esqueci o nome dela agora. A igreja pentecostal era a igreja... Começou com William James, em 1906, lá em Los Angeles. Mas assim, Erroí. Eu aprendi aqui na Bahia. Foi a Erroí que começou tudo. Eu aprendi aqui em Salvador, eu aprendi aqui que o culto, que o movimento pentecostal, ele não é um culto.
né? Não é a nossa forma de cultuar ao Senhor, e sim é um movimento para se alegrar. Eu aprendi aqui isso. Só que alguém chegou uma hora, não sei se foi de fora, não sei se foi daqui, que inverteu isso, mas eu aprendi isso aqui em Salvador, sabe? Eu aprendi isso aqui na Bahia. Eu aprendi no ministério pentecostal que eu congreguei, onde eu aceitei Jesus. Que o movimento, ele é a nossa forma de... A gente ali é só a forma de você se alegrar. Não é como questão de você prestar culto. Não, depois eu dou uma pesquisada melhor. Você achou o quê, hein? Aqui é os bastidores de gente. Você achou o quê? É como ele disse, né? Começou com ele, com esse William Yermovic, nome em inglês aqui. Depois eu vou pesquisar direitinho, vou até fazer uma live no Insta a respeito, já que a galera tá aí colada aí. Acho que é o William Vou pesquisar a respeito disso, né? Porque inverteram, né? Pegaram as pérolas e deram para os porcos, pegaram o que era santo e deram para os cães, e aí inverteu os valores a respeito do que é de Deus, e tá aí essa loucura, essa insanidade aí, onde o movimento ele cospe no rosto das pessoas, onde ele passa. Ontem mesmo lá no culto, o meu pastor estava falando, o meu bispo estava falando que tem um pastor aí, que não sei se é um pastor, um líder, não sei, que um profeta, não sei, não lembro direito, que ele cura as pessoas dando um chute de karatê, sabe? Que ele sai dando bico, eu vou te curar agora, pá, dando bico da pessoa, eu vou te curar agora, pá, dando... Eu vi um vídeo. Vai dando chute nas pessoas. Vai dando chute nas pessoas. O que mais está acontecendo hoje na internet é o povo perdendo a credibilidade. Hoje tem pessoas que não acreditam mais em revelação. Hoje pessoas vão para o culto por causa de revelação. Hoje pessoas se frustram por causa de revelação. Por quê? Porque está falando que Deus falou sem Deus ter falado. Por quê? Porque revelação... Olha, meu Deus do céu, eu estou certo assim. Porque revelação está virando brincadeira na internet. Línguas estranhas está virando brincadeira. Antigamente ninguém brincava com isso. Ninguém brinca. Esse é o problema. Antigamente o povo tinha mais seriedade. Então por que perdeu a credibilidade? Porque hoje o povo está fazendo da casa de Deus circo. Virou bagunça. Entende? É o povo usando roupa estranha. Hoje a gente costuma dizer... A live parou? Hoje o povo... Parou não, tá travando. Deve estar travando, porque tá ali, tá rodando a minha ainda. Mostra pra mim que tá ao vivo. Encerrou, foi? Não, aí deu não tá online. Não tá online? Tá online. Tá online, é porque tá travando mesmo. Então, o povo acabou perdendo a credibilidade com isso. Hoje, se a pregação durar 1 hora, o povo diz que está enfadando. Mas você passar a madrugada toda no movimento, é bom. Entende? O que é que você mais vê hoje? Ah, depende da palavra que eu vou te contar também, meu. Tem cada pregador. Ô, meu amigo, vou te contar, viu? Encerrou, não foi? Encerrou. Deve ter se passou quanto tempo de live? Vídeo ao vivo encerrado. Rapaz, levou quase umas 2 horas. É isso mesmo. Antes era 1 hora Foi. só. Encerrou. Já pensou que maravilha você ter o seu produto ou a sua marca divulgada aqui nessa mesa? Olha aí. Então, vai lá. Eu aprendi com Neemias que quem não ajuda a construir não participa quando a construção está completa, tá bom? Então, ajude a construir, ajude esse projeto a crescer, venha ser um patrocinador. A gente vai colocar sua marca aqui, ó. Sua marca, seu produto, vamos divulgar. Vocês aí, ó, donas de salão de beleza, vocês aí, manicures, vocês, sabe, pode ter seus produtos divulgados aqui, tá bom? Pode ter a loja de vocês divulgada, tá? Entre em contato aí no direct.
Só falar comigo lá no direct. Fala lá. Meu arroba, gente, meu arroba, pra galera aqui do youtuber, meu arroba é Renato _Batista. Valeu? Gente, quero louvar ao Senhor por tua vida. Quero agradecer ao Senhor pelo cuidado de Deus para conosco, por você ter ficado com a gente até agora. Tudo que foi feito aqui foi para a glória do Senhor. Dizer que você é o nosso convidado a participar. Desde já deixa seu like, seu joinha, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você poder receber, né, todas as notificações cada vez que vídeo novo for lançado aqui na nossa plataforma, tá bom? Então assim, ó, eu quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Ednei, por tudo que foi feito nesta noite, por tudo que Deus promoveu para a gente nesta noite. Pra galera lá do Insta, gente, muito obrigada a cada um de vocês. Que Jesus abençoe o lar, a casa, a família de vocês de uma forma especial. Amanhã, pra galera aqui do Insta, amanhã tem outra gravação. Vai estar aqui com a gente o missionário Ednei, ou o missionário Edmar. Vai estar aqui com a gente amanhã, então você também é o nosso convidado, a galera aqui do Insta, valeu? Gente, muito obrigada. Beijo, Jesus abençoe a vida de vocês de uma forma especial. Pastor, deixa um versículo, deixa um versículo da parte do Senhor. Primeiro eu quero fazer rapidinho, aproveitar uma sabatina. Assim, ó, eu vou perguntar ao Senhor algo. E o Senhor dá só uma palavra como resposta, tá bom? Tá bom. Valeu? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Oi? Não precisa não, já vai encerrar, viu? Enquanto isso, vocês vão pedindo louvor aí, tá bom? Porque eu não tem como ver. Na hora os bastidores vê ali. Ali é o produtor, viu? O negócio aqui tá melhorando. O negócio aqui gente? tá forte. Tá melhorando. Eu vou perguntar e o senhor responde. Pronto, vamos lá. Amém? Uma palavra e resume a pergunta, tá bom? Família. Família, base. Louvor. Nossa. Alessandro Vilas Boas. Glória a Deus. Igreja. A minha igreja, né, gente? AD Crescendo com Cristo, pastor amado, né, pastora Jéssica, homem e mulher de Deus. Tenho aprendido muito nesse ministério que eu tô. Tenho sido bem acolhido, né? Não só eu, como o meu ministério em si, né? Tá sendo bem acolhido. E eu louvo a Deus pela vida desse casal de Deus. Amo vocês. Beijo. Uma palavra. Salmo número 126. Último versículo diz assim, ó: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida alegremente, trazendo em suas mãos os seus móveis. Um livro da Bíblia. Bom dia, Espírito da Bíblia. Um livro Da Bíblia. Samuel. Um livro secular. Bom dia, Espírito Santo. Benihim. Muito bom, gente. Um louvor. Aquieta minha alma, que eu vou cantar daqui a pouco. Olha aí. Deixa eu ver. Um filme. Paulo, apóstolo de Cristo. Vejam lá, muito bom, top. Uma série. Eu não sou muito de assistir série não, mas série, meu Deus. Eu gosto de assistir aquelas séries que passam na TV aberta, Chicago Fire. É bom. Eu amo. Eu sou viciada em série. Eu gosto muito. Até demais, viu? Pra uma cristã eu gosto até demais. Gente, peraí que foi me feita a pergunta, não respondi, mas não respondi. Tá resumindo aqui quem eu sou, tá bom? Primeiro, pastor, né? Servo, né? Eterno obreiro. Mas, pra quem não sabe, eu sou formado em socorrista, sou capelão pela OCB, Ordem dos Capelães do Brasil, meu comandante de Altaim, tá bom? Depois vocês vão lá na página da OCB, muito bom, muito top, tá bom? Tem um curso de primeiros socorros, tem um curso de agente
de segurança, agente de portaria, quer dizer, né? Segurança é outro ramo. Agente de portaria, tem um curso de vendas, atendimento ao cliente, sabe? E durante alguns meses eu saí conquistando todos esses cursos aí, que foi muito gratificante para mim, de conquistar algumas coisas que aparentemente muitas pessoas disseram que eu não quero conquistar, tá bom? E é isso. Um ídolo. Um ídolo. Não tem outro, né? Não tem outro. Maior Yeshua. Glória a Deus. Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui com a gente, por compartilhar desse trabalho grandioso. Como eu já disse para vocês, é para a glória de Deus, sabe? Pastor Ednei, muito obrigada por sua participação, obrigada por ter atendido o meu convite. Espero que a gente consiga fazer outras entrevistas, espero que a gente consiga se reunir aqui de outras vezes. E aí, me diga se o senhor gostou, foi fácil, Se eu pudesse aqui, gente, eu ficava aqui gravando até de manhã. Foi tranquilo? Muito bom, muito bom. Às vezes as pessoas ficam assim com um pouco de, né? Mas no começo a gente fica meio tenso assim, mas depois vai se soltando. Vou fazer uma mesa aqui, grande com a galera. Porque os patrocinadores vão vir colocar sua marca aqui. Glória a Deus. Vai colocar aqui, ó. A gente entra em contato lá no direct lá, viu? Que a gente faz um negócio assim bem... A gente vai divulgar a sua marca, bem a gente vai legal. divulgar a sua loja. Seu trabalho. Seu produto aqui em 1 hora podcast, tá bom? Entre em contato aí. Aproveite por tempo limitado. E se você ainda não deu joinha, não deu like de vocês, gente, essa é a hora. Vai lá e nos ajuda aí com esse trabalho, valeu? E a gente encerra com o pastor Ednei cantando um louvor para a glória de Deus. Beijo, gente. Obrigada. Só assim eu não me sinto só.
por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Olha o que Deus te diz. Que está batida a minha alma, que se perturbas dentro de mim. Espera em Deus, espera em Deus, porque Ele nunca desistiu de ti, não. Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, confia nele. Espere em Deus, descansa nele. Sabe o que ele diz pra você? É só esperar um pouco mais, um pouco mais. Mas você diz, tá doendo, Deus. Mas você diz, me socorre, Deus. Me ajuda, Deus. Vem me socorrer. E Ele está dizendo pra você, eu estou contigo no meio desse deserto. Eu estou contigo no meio desse vale. Oh, abraço bem. Eu estou contigo no meio desse processo. Ele diz pra você: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Ele está dizendo para você assim, ó: eu cuido de ti, eu cuido de ti. Ele está cuidando de tudo, de todas as coisas. Aguenta mais um pouquinho, porque o Senhor está contigo para te levantar. Aguenta um pouco mais, está doendo, está sofrendo, mas Ele está dizendo, aguenta mais um pouquinho, porque a honra de Deus está chegando. O socorro de Deus está chegando, a providência de Deus está chegando em nada. Ele está dizendo para você, não é tempo de se desesperar, não é tempo de pular do barco. Ele está dizendo, a tempestade veio, mais calma, porque eu ainda estou aqui para resolver todas as coisas. Recebe isso nessa noite em nome de Jesus.